Um jogo sombrio, difícil de jogar, onde cada passo é uma luta e cada vitória parece uma sobrevivência. Demon's Souls é mais do que só monstros e chefes, é um espelho da alma humana. Nessa jornada a gente não enfrenta só demônios, enfrenta o orgulho, a vaidade, o medo e o egoísmo. E no fim, descobrimos que a maior batalha pode estar dentro de nós mesmos. Boletaria caiu, mas por quê? Por traição? Por fé? Por ambição? Ou pela busca pelo poder a qualquer custo? Então bora comigo, galera, desvendar as verdades das terras devastadas de Boletaria. E aí galera, eu sou o David e eu vou contar pra vocês uma reflexão profunda do que aconteceu no reino de Boletaria do game Demon's Souls. Tudo começou com um desejo, não foi com espadas, nem com demônios, nem com fogo, foi com o desejo de ter mais. O rei Alan XII governava Boletaria com sabedoria aos olhos do povo, mas em silêncio buscava algo que os olhos não podiam ver. Ele queria poder, queria dominar a morte, queria tocar o impossível. E por um tempo, Boletaria floresceu. Um dia foi um reino próspero, rico e respeitado. E foi assim que ele despertou o Ancião. Uma força adormecida que sussurra poder, mas se alimenta de almas. Um ser que não grita, não ameaça, não corre. Ele apenas oferece. E quando a alma humana aceita, já é tarde demais. O preço da ambição sem limites não é pago de imediato. O mal mais perigoso não entra quebrando portas. Ele entra sorrindo, oferecendo aquilo que a gente mais quer. O rei Alan aceitou, e com ele Boletaria desabou. A neblina espessa cobriu as terras, e junto dela vieram os demônios. Seres que não nascem, eles corrompem. Eles crescem da fome de almas humanas. Eles não precisam de ouro, não queriam terras, eles queriam almas humanas. E quanto mais almas eles devoravam, mais fortes se tornavam. E quanto mais comiam, mais o mundo também morria. E assim os outros reinos ao redor de Boletaria também começaram a cair. Stonefang, onde os mineiros buscaram poder nas profundezas e desenterraram a destruição. Torre de Latria, onde o conhecimento virou loucura. Santuário das Tempestades, onde guerreiros sem descanso enfrentam um vento que nunca para. E o Vale da Perdição, onde os esquecidos do mundo viraram lama e dor. Todos eles afetados por um só erro, um único ato de ganância. Um rei que queria ser mais que homem e virou menos que gente. Quem não sabe o limite da própria humanidade se transforma em algo que nem o mundo consegue nomear. O que restou foi ruína, medo e silêncio. Mas quando tudo parecia perdido, quando a neblina cobriu até a esperança, surgiu alguém que não queria mais poder. Um guerreiro solitário controlado pelo jogador. Não é um herói com superpoderes, é só alguém que escolheu enfrentar a escuridão, mesmo sabendo que ela é gigante, densa e mortal. Sem trono, sem glória, sem nome. Só com uma espada nas costas e um chamado no coração. Porque a verdadeira força não está em dominar, está em resistir, servir, em amar. Boletaria precisa então agora de um salvador. O jogador acorda, um corpo qualquer em uma terra queimada pela neblina. O jogo nem te deu tempo para entender o que está acontecendo. Tudo que você sabe tem uma espada na mão e um túnel na frente. Algumas mensagens duvidosas fixadas no chão e o medo colado nas costas. O jogador segue em frente, aprende o básico. Bater, defender, rolar, derrota uns inimigos frágeis, se sente confiante. Após atravessar a primeira porta de névoas, aparece ele. Um monstro do tamanho de um pesadelo, segurando um machado que parece pesar o dobro do guerreiro. 3 olhos, dentes demais para contar, asas mal formadas, chifres, garras e uma presença que diz sem precisar falar: chegou a sua morte. Esse é o demônio Vanguarda. E o mais cruel, ele foi colocado ali pelo jogo para te matar sem dó, literalmente. O jogo te deixa lutar, mas a intenção aqui é clara: você vai perder. Vai ser esmagado. Vão te lembrar logo de cara que aqui a vitória não vem fácil. E essa pancada logo no começo parece injusta, mas tem algo muito real nisso. Algumas vezes na vida a gente achou que estava indo bem, até levar uma rasteira daquelas que nos deixa sem ar. O Vanguarda é o tapa na cara da realidade, e a metáfora viva de tudo aquilo que nos pega desprevenidos. Um diagnóstico, uma perda, uma decepção, um fracasso. E quando você começa um projeto com tudo, cheio de esperança, e a vida diz: não vai ser tão fácil assim. E sabe o que é mais interessante? Morrer ali não é o fim. Na verdade, é o início do caminho.
O jogo quer que você morra, porque é nessa morte que começa a sua jornada verdadeira. Porque só depois de cair, você é levado ao Nexus, e só depois da derrota que você entende o que está em jogo. A morte no tutorial é o batismo de fogo. É ali que o orgulho é esmagado, e a humildade floresce. Na vida, muitas vezes Deus permite que a gente seja derrotado em alguns momentos. Não por maldade, mas porque Ele sabe que a nossa jornada real só começa depois que aprendermos algumas duras lições e perceber que precisa de Deus. O Vanguarda representa aquele tipo de obstáculo que a gente não vence na força do braço. Aquele problema que não se resolve pela nossa capacidade, mas com outra perspectiva, com fé e aceitação da derrota momentânea. E tem mais, o Vanguarda é chamado de chefe dos Minions. Não é nem um arquidemônio, ele é só o início, uma porta de entrada, da escuridão. Mas ele te trata como se fosse ali o fim do mundo. Nós já enfrentamos diversos Vanguardas que pareciam o nosso fim. Mas era só o começo de algo maior que Deus estava nos preparando para encarar. Às vezes, o primeiro gigante é só para te ensinar que você não pode andar sozinho, que a jornada vai exigir mais do que sua força, vai exigir coragem, persistência e fé. Porque a vitória de verdade não é nunca cair, é sempre levantar depois da queda. Você morreu no tutorial, beleza, agora começa o jogo de verdade. O jogador então revive no Nexus, um espaço sagrado onde a realidade e a morte se entrelaçam. Aqui, no coração de Boletaria, onde tudo começa e tudo termina, a promessa de poder e prosperidade paira no ar, como uma sombra suave, mas letal. No silêncio do Nexus, o mal permanece preso, mas sua presença nunca se apaga. É ali, onde os destemidos guerreiros buscam uma razão para continuar, onde os errantes se encontram com a tentação do ancião, uma criatura que oferece tudo, mas também exige tudo em troca. Um lugar de espera e um lugar de juízo. A primeira lição que o Nexus te ensina, embora velada, é a mais dolorosa. O poder que não exige sacrifício é ilusório. O ancião oferece prosperidade, mas a um custo que só se torna evidente quando é tarde demais. Da mesma forma, na vida real buscamos atalhos para os nossos desejos, aceitando promessas fáceis sem pensar nas consequências. Em uma época onde tudo parece ser oferecido sem esforço, riqueza, sucesso, felicidade, esquecemos que os caminhos fáceis não nos conduzem para o bem. Eles apenas nos deixam presos em prisões invisíveis. E ali, no meio da vastidão do Nexus, o último monumental vigia. Ele observa não só o mal, mas também os corações que chegam, cheios de esperança e medo. E esse é o paradoxo da vida. Estamos sempre em busca de algo mais poder, mais controle, mais felicidade. Mas enquanto isso, o que não vemos é que a verdadeira liberdade vem de despojar dessas correntes, de abandonar a busca incessante por um poder que destrói. O monumental, com sua sabedoria, representa aquela voz silenciosa que nos diz: cuidado com o que você deseja. A escolha final estará diante de nós, como esteve diante de tantos outros que atravessaram o Nexus. Você se entregará ao mal disfarçado de poder, ou buscará com humildade a verdadeira força que vem da renúncia e do sacrifício? A questão não é se podemos alcançar tudo, mas o que fazemos com o que estamos alcançando. No fim, o Nexus não é apenas um lugar, é o reflexo da nossa própria jornada. Até onde estamos dispostos a ir? Até que ponto vamos para conseguir aquilo que queremos? O verdadeiro desafio está em aprender a manter a luz acesa no meio da escuridão, como a Dama de Preto do Nexus, que cuida dos que estão perdidos, mantendo a chama da esperança viva, mesmo no vazio. Em um mundo onde tudo parece estar em ruínas, a verdadeira força não vem do que possuímos, mas de quem nos tornamos enquanto lutamos para encontrar a saída. O primeiro mundo visitado é o Palácio de Boletaria. E o que um dia foi lar de honra e glória, hoje se ergue como um túmulo de pedras e silêncio. Suas muralhas, antes símbolos de proteção, agora são testemunhas da queda. Logo ao pisar nesse solo, algo grita dentro de nós. Algo aqui está muito errado. Você encontra portões trancados, becos escuros, soldados sem almas, todos prontos para te derrubar sem pensar. Você não é herói ali, é só mais um tentando sobreviver no mundo onde a bondade virou fraqueza. Soldados famintos, consumidos por demônios, atacam sem hesitar. Não há nobreza, nem razão, nem compaixão. Há apenas olhos vazios e mãos sedentas por almas. E acima nos céus, dragões patrulham como juízes de um mundo condenado. A corrupção já chegou e não é sutil. Corpos pendurados, maquinários destruídos, sangue seco e dor recente. Aqui até o vento parece carregar arrependimento. Mas o mais chocante não são os monstros, são os homens. Homens que se deixaram levar. Homens que em algum momento baixaram a guarda da alma. E é aí que a fé entra.
Porque nesse castelo de ruínas, o que mais falta é justamente o que nos mantém de pé: a esperança. Na vida, também enfrentamos fortalezas tomadas pelo caos, ambientes de trabalhos tóxicos, famílias quebradas, corações feridos. E como em Boletária, muitas vezes a ruína começa onde a justiça deveria habitar. A queda raramente começa no campo de batalha, ela começa no nosso coração. Em Boletária, você encontra também Ostrava, um cavaleiro solitário tentando entender o que restou do reino do seu pai. Ele não é forte, mas é honrado. E honra, meu amigo, hoje em dia vale mais que uma espada afiada. Boletária caiu pela sede de poder. E de que vale conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma no processo? E em frente há um grande portão de névoa, onde encontramos também algumas mensagens no chão dizendo: aqui começa o verdadeiro Demon Souls. E ali, em uma grande sala vazia, fria e quieta com ecos de um passado esquecido, nos espera o primeiro desafio de verdade: Falange. À primeira vista ela parece só uma massa grotesca, coberta de escudos e lanças. Mas a verdade é bem mais trágica. Falange é o que restou da cavaleira Oolan, Arco Longo. Uma cavaleira lendária de Boletária. Alguém que já foi símbolo de justiça, coragem e disciplina. Uma heroína da Távola Redonda. E agora? Ela é só uma sombra corrompida, presa em forma de monstro, protegida por lanças e escudos, lutando para não ser exposta. Quando uma guerreira perde o seu propósito, tudo que sobra é o instinto, sobrevivência e vazio. Oolan não era má por essência. Ela é o reflexo de alguém que foi vencida por dentro. Alguém que foi corrompida e trocou a honra pela autopreservação. E agora se perdeu. Tem gente que já foi luz, mas que depois de tanto trauma, de tanta queda, só sabe se proteger de todos agora. E lutar contra ela é quase simbólico, porque você não está apenas enfrentando um inimigo, está enfrentando o que acontece quando a alma se entrega à corrupção sem resistência. Não é uma batalha contra a força, é contra o medo, contra a paralisia da alma, contra a ideia de que é melhor se esconder do que tentar de novo. Na vida, você vai encontrar pessoas que também um dia foram fortes, mas que hoje vivem atrás de escudos invisíveis, gente que precisa de amor, não de mais golpes. Derrotar a Falange não é só passar de fase, é libertar uma mulher da sua prisão de medo e vergonha. É relembrar que ninguém está tão longe que não possa ser alcançado, que até uma cavaleira caída pode ter paz, se alguém tiver coragem de atravessar os seus escudos e lanças. Depois da queda de Falange, você sobe pelas muralhas destruídas do castelo. O vento sopra entre as pedras quebradas, e cada passo parece dizer: você ainda não viu nada. A jornada te leva por corredores estreitos e pontes sendo consumidas por fogo de dragão, onde soldados sem alma defendem um reino que já nem existe. E no fim da subida, você pisa num campo parecido com uma arena, e aí ele aparece, o Cavaleiro da Torre, um colosso de ferro, com um escudo maior que uma casa, e uma lança que parece um raio arrancado do céu. Mas o que poucos percebem é que por trás daquela armadura absurda, por trás da força brutal, existe um homem, Sir Alfred. Um cavaleiro lendário, conhecido pela altura, pela força, pela lealdade. Quando o rei Alan libertou os demônios sobre Boletária, Alfred caiu. Ele não fugiu, ele permaneceu no palácio, defendendo os portões como um verdadeiro escudo humano. Mas o problema não é só enfrentar o mal de fora, é o mal de dentro. Não é difícil ficar de pé diante do inimigo. Difícil é continuar puro quando o mal está ao nosso redor. Em algum momento, Alfred foi corrompido, e o protetor virou prisioneiro da própria força. Aquele que protegia a entrada do castelo agora bloqueia o caminho com brutalidade. Quem não vigia o coração se transforma em instrumento do mal em algum momento. Lutar contra o Cavaleiro da Torre é como encarar um homem que não percebeu que se perdeu. Alguém que ainda parece estar cumprindo seu dever, mas que já virou parte do problema. E tem mais, ele não tá sozinho. Do alto das muralhas, arqueiros atiram flechas sem parar, como vozes do passado que não deixam você avançar. Tem batalha que a gente só vence quando silencia os ecos que gritam de longe. Medo, culpa, comparação, orgulho. Você não vence o Cavaleiro da Torre só com força. Vence com visão, com estratégia, com coragem para enfrentar o que parece impossível, mas que tem um ponto fraco. Até o mais forte cai, se não vigiar os seus pés com cuidado. E até o mais nobre se perde, caso se deixe ser contaminado pelo mal. Quando Alfred cai, não é só um corpo enorme que desaba, é uma lição. Honra sem vigilância vira ruína. Resistência sem propósito vira destruição. E a verdadeira nobreza não está na armadura, está no coração puro. Após enfrentar mais soldados perdidos em sua própria ruína e cavaleiros caídos, você sobe as escadas do palácio de Boletária e atravessa a grande porta de névoa. Tudo parece calmo demais,
mas é só o prenúncio da tempestade. E antes mesmo do combate começar, uma longa espada atravessa e empala com frieza um dos ministros gordos, como se dissesse: nem todos os demônios merecem meu respeito. Essa raiva silenciosa, essa fúria seletiva, fala de alguém que se lembra de quem era, mas que agora carrega dentro de si uma amargura que consome até os seus. A raiva, quando não é ressignificada, destrói todos. E ele surge, o Perfurador, alto, firme, envolto numa armadura que brilha com um poder demoníaco. A espada em suas mãos é longa como uma lança, veloz como um raio, precisa como uma sentença de um juiz e letal. Mas essa não é uma simples criatura do abismo. Ele tem nome, ele tem passado. O atual demônio Perfurador também já foi chamado no passado de Metas, um dos cavaleiros da Távola Redonda de Boletária, chamado de Cavaleiro da Lança, não por usar uma lança, mas porque sua espada era tão longa, tão certeira, que perfurava o inimigo com um único golpe. Metas não era covarde, não fugia, não se escondia atrás de escudos ou ilusões. Ele enfrentava, sempre de frente, sempre letal. Mas a verdade é que nem toda força pura é virtuosa. Metas caiu não pela fraqueza, mas pela sua frieza. Não porque temeu, mas porque endureceu seu coração. Tem gente que não se perde por medo, se perde porque esqueceu de sentir compaixão pelo próximo. Metas era forte, era direto, era impiedoso, e o mundo só aplaude esse tipo de homem até que ele seja possível de ser controlado, mas não quando ele se quebra. Crueldade nunca é virtude, mesmo quando disfarçada de coragem. Derrotar o Perfurador é mais do que escapar de golpes rápidos, é vencer uma alma que endureceu tanto que esqueceu que era compaixão. É olhar para dentro de nós e perguntar: será que na nossa sede de justiça a gente não virou um pouco frio demais? Ser firme é uma coisa, ser cruel é diferente. Metas caiu porque esqueceu disso, e seu corpo agora demoníaco é só reflexo de uma alma que parou de sentir antes mesmo de ser corrompida. Depois de atravessar muralhas desfeitas, fogo escaldante de dragão, de enfrentar os fantasmas dos cavaleiros da Távola Redonda, o jogador chega ao coração do pesadelo, o trono de Boletária. Mas o que está ali não é um rei, é um eco, uma cópia, uma mentira vestida de glória. Esse é o falso rei Alan. Ele tem a voz, tem a aparência, tem a presença de poder, mas não tem alma. A maior mentira que o mal conta é que ainda é o mesmo bem que um dia foi. Esse demônio que você enfrenta não é o verdadeiro rei Alan, é só o reflexo do que ele queria ser para sempre. Forte, temido, invencível. Depois de fazer o pacto com o ancião, o rei Alan se corrompeu completamente. Recebeu o poder em troca da própria alma, e com esse poder criou essa versão demoníaca de si mesmo, moldada na imagem do auge de sua glória. Como se dissesse: se é para alguém dominar Boletária, que seja a minha melhor versão, mesmo que sem alma. Esse falso rei não sente, não ama, não lembra. Ele apenas domina, submete, suga a alma de tudo que encosta, inclusive a do jogador, se você baixar a guarda por um segundo. E aqui está o ponto: o falso rei Alan não é apenas um chefe poderoso, ele é o símbolo daquilo que acontece quando a gente troca quem a gente é por como a gente quer ser visto. O orgulho e egoísmo não destrói só quem está por perto, ele destrói o próprio coração, sem que a pessoa perceba. Algumas pessoas vivem assim, fazem de tudo para manter a imagem, parecer forte, parecer justo, parecer certo, mas por dentro está longe da verdade, distante daquilo que já foi um dia, sepulcro caiado, como diz o nosso mestre. O falso rei Alan é a casca vazia de um rei que escolheu o poder acima de tudo, e por isso deixou de ser rei. Ser rei é liderar com compaixão. Quando a alma vai embora, só sobra a coroa oca e um trono de mentiras. Derrotar esse falso rei não é só o avanço da missão, é um chamado para a gente olhar no espelho e se perguntar: aquilo que as pessoas veem em mim é realmente quem eu sou? E poder a qualquer custo realmente vale a pena, mesmo que eu tenha que abrir mão de tudo que eu amo? Deus não se impressiona com a nossa aparência, ou com o que queremos mostrar, ou com o que somos. Ele vê o íntimo do nosso coração. Boletária já foi um símbolo de glória. As muralhas imponentes, os cavaleiros destemidos, o brilho das espadas corajosas. Tudo refletia a força de um reino que parecia inabalável e íntegro. Mas quando o rei Alan, sedento por poder e respostas além da razão humana, abriu caminho até o desconhecido, tudo o que era majestade virou miséria e escuridão. A tragédia de Boletária não começou com uma invasão, mas com uma escolha. Uma escolha que parecia sábia aos olhos de quem desejava proteger o reino, mas que no fundo nasceu do orgulho e da ambição. O rei Alan queria mais estabilidade, mais força, mais controle, mais poder. E no desejo de salvar Boletária da decadência, ele mesmo foi o causador da sua ruína. É curioso como os maiores colapsos começam com boas intenções.
Na vida real, também justificamos nossos erros com a desculpa de que estamos tentando fazer o que é certo, fazer o que é melhor para essa situação. Trocamos o caminho difícil, porém correto, por atalhos rápidos que parecem funcionar, até que tudo desmorona. A queda de Boletária é, na verdade, a queda de um homem que esqueceu o que significa reinar com justiça e compaixão. O rei Alan não foi derrotado por um inimigo maior, ele foi vencido por ele mesmo, pelo medo de perder e pelo desejo de controlar o que só Deus pode controlar. E é essa a lição cravada nas ruínas do palácio. O poder sem amor destrói. O castelo, antes símbolo de proteção, virou prisão. Os cavaleiros, antes defensores da paz, tornaram-se fantasmas caídos de uma honra esquecida. O rei, antes inspiração, virou uma sombra de si mesmo, uma imagem de terror. Tudo por uma escolha, tudo por uma promessa mentirosa. No fim, Boletária nos mostra que os reinos desmoronam não quando o inimigo entra, mas quando a compaixão e a prudência são deixadas de lado. A glória que se sustenta no egoísmo e no orgulho não dura, mas a que se constrói com humildade, sabedoria e compaixão, essa resiste ao tempo. Que a ruína de Boletária nos lembre, não se trata do trono que ocupamos, mas do coração com que governamos. Boletária caiu, mas a jornada do guerreiro solitário está longe do fim. Entre as cinzas do castelo despedaçado, ele segue em frente, guiado não por glória, mas por propósito. Porque quando o mal se espalha como uma névoa, não basta libertar um trono, é preciso restaurar tudo o que foi corrompido. Há outros lugares, outros horrores, outras feridas abertas pela ambição humana. Cada reino uma história, cada história é um espelho. Porque não enfrentamos apenas demônios com garras e chamas, mas os que habitam a culpa, o abandono, a idolatria e o orgulho. E o guerreiro que encara essas terras não caminha apenas entre ruínas, ele caminha entre almas esquecidas. A jornada continua, e em cada passo uma nova pergunta. O que será necessário sacrificar e quanto de esforço ainda será devido para salvar o que ainda pode ser redimido? Mas isso, bem, essa é uma história para outros vídeos que virão pela frente. Comente aí embaixo se vocês querem que eu continue essa reflexão dos outros mundos de Demon's Souls, se aprofundando em todos os outros cenários e chefes do game. Vou esperar a resposta de vocês, beleza? Valeu, galera!